Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam tudo bem com vocês, principalmente nessa época de quarentena. Desejo muita saúde para todos vocês, para a família de vocês. E bom, vou aproveitar isso para, antes de começar esse vídeo, pedir para vocês dar aquele joinha, se inscrever no meu canal, me dar sugestões também nos comentários, porque esse daqui vai ser o primeiro vídeo mais completo. O primeiro vídeo passado foi sobre isso, só que como foi um vídeo da minha apresentação na oitava mostra de iniciação científica da FAMAT, ficou meio vago porque não teve a parte teórica para vocês verem. Então a partir disso eu criei esse vídeo para mostrar para vocês como que é feito passo a passo as coisas, entenderam? Bom, então eu vou começar aqui falando e vou adiantar para vocês que a partir desse vídeo, se você tiver os 9 dígitos primeiros de um CPF, você vai ser capaz de descobrir os dois últimos apenas com conta simples. É algo fácil, tem alguma teoria aqui que eu vou demonstrar, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A gente pensa aqui na matemática, porque a matemática as coisas são complicadas, mas quando você mostra de forma mais adequada, as pessoas entendem. E é isso, vamos lá. O título é intitulado como uma aplicação de congruência. Meu nome é Anderson, como é o nome que está aí na aba do canal. Minha professora e orientadora é a professora doutora Lígia Laís Fêmina. Esse trabalho foi apresentado na UF, Universidade Federal de Uberlândia, pela Faculdade de Matemática. Esse trabalho vai ser dividido em 6 tópicos. O primeiro é o objetivo inicial, que eu meio que já adiantei para vocês. Depois eu vou ter uma introdução, vou começar a falar sobre congruência, que é uma parte do curso de teoria dos números, que é muito legal e vale a pena dar uma olhadinha sobre isso para quem tem uma afinidade com matemática. Aí eu chego finalmente na aplicação, que é o meu item 4, e posteriormente eu vou chegar na minha conclusão, correto? E por último, nada, tipo assim, não vou falar que não é importante, porque é o mais importante, que são as referências que eu usei. Eu vou falar antes aqui no canal que essa não é necessariamente a minha iniciação científica, é uma ramificação dela, porque eu estudo topologia algébrica, que nada mais é que álgebra homológica. E durante o percurso da minha iniciação científica, como tudo na matemática, há muitas ramificações. E uma delas são as congruências, porque no começo da iniciação científica a gente estuda sobre isso. E além do mais, eu também estava estudando isso, porque eu fui contemplado em estar fazendo a iniciação juntamente com o curso de teoria dos números. Então foi muito agregado para mim, como estudante. Então chega de resenha e vamos começar. O objetivo inicial. O objetivo desse trabalho é apresentar uma aplicação de congruência, o cálculo dos 2 dígitos verificadores. Ora, para quem não sabe, um CPF ele é composto por 11 dígitos. Existem os 9 dígitos, aqueles que vêm antes do tracinho, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem aquele tracinho que eu vou usar uma bolinha e aqueles dois últimos. Esses dois últimos dígitos são os dígitos verificadores, que é usado nada mais nada menos para a gente ver se um CPF ele é autêntico. Ou seja, ele é usado principalmente essa aplicação na Receita Federal. Porque antes de qualquer coisa, antes de emitir qualquer CPF, eles utilizam, de certa forma, claro, por computadores, mas o que esse computador faz é o que eu vou explicar aqui. A partir desses cálculos, a gente vai ver se o CPF ele é autêntico. Depois desses cálculos, eu vou utilizar esses 9 dígitos e vou descobrir esses dois últimos, eles vão me
dá a veracidade desta aplicação. Introdução. Como eu havia dito, os dígitos verificadores são determinados utilizando a congruência módulo 11. O que seria o módulo 11? Eu vou utilizar módulo 11 porque o CPF, como eu disse anteriormente, é dividido, ele é composto, não dividido, ele é composto por 11 dígitos. Como eu disse também anteriormente, estou adiantando, né? É interessante observar que o dígito anterior, que são o nono dígito, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, até o nono dígito. Esse nono dígito, ele vai ser importante para eu saber aonde a pessoa se registrou. Ou seja, de qual estado essa pessoa é. Então, se a gente olhar o nono dígito de qualquer CPF, não importa, a gente vai saber de onde ele foi registrado. Como, por exemplo, o meu CPF, que é de Minas Gerais, ele tem final, ou seja, o nono dígito, 6. Portanto, ele está aqui, confere. Quem estiver vendo, por curiosidade, olha o seu CPF, olha o seu nono dígito e vê se bate. Eu tenho certeza que vai bater. Depois disso, a gente entra na parte bem resumida, que eu resumi, que é sobre congruência, certo? A gente vai precisar de algumas definições para poder estabelecer e... você olha para isso e você pensa, nossa, módulo M, número inteiro, não sei mais o que, congruo. Isso é muito fácil, é muito simples e depois na aplicação nada mais vai se resumir do que operações básicas, adição, subtração, nesse caso eu não vou usar subtração, mas são operações básicas, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Definição 1. Seja m maior que 1 um número inteiro. Ou seja, eu tenho um m qualquer e ele tem que ser inteiro. Portanto, eu vou ter um dado A, B pertencente aos inteiros, dizemos que A é congruo a B módulo M se, somente se, M divide A menos B. Isto é, A menos B é o quê? É igual a M vezes Q, com o Q pertencendo também aos inteiros. Portanto, isso é o quê? A notação é dada como isso, certo? Mas isso nada mais é do que o seguinte. Está falando que A é congruo a B. Módulo M, se, somente se, obedece a essa lei de formação. Ora, o que significa isso? Eu vou passo a passo. Vamos supor que eu tenho um A dividido por M. Então, ele vai ter o quê? Vai ter um Q aqui, que é um que divide. Vou dividir um A pelo número inteiro, M, maior que 1. Vai sobrar vai dar Q1 e vai sobrar um resto R1. Ou seja, quer dizer que A é igual ao quê? Q1 vezes M, mais o resto. Eu estou colocando o resto 1 para caso, por exemplo, o resto for 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos supor que esse resto 1 seja 0. Então a gente não precisaria nem somar. Correto? Aqui tem um mais. A proposição 1, ela nada mais é do que uma composição da definição passada. Ela me diz o seguinte: seja A e B inteiros, então A congruo B módulo M, se somente se A e B possuem o mesmo resto na divisão por M. Isso é nada mais do que eu expliquei anteriormente. A gente vai usar os algoritmos de divisão e a gente vai ter o quê? Um Q1, um Q2, um R1 e um R2. O que são esses valores? A gente tem que tratar como um valor. Esse Q1
nada mais é do que aquela parte da divisão. Quando eu divido A por M, sobra o quê? Vai dar um valor. Esse Q1, ele se relaciona com A. O Q2 relaciona com B. O R1 com A e o R2 com B. Eles são inteiros e tem que obedecer essa lei de formação aqui, que é 0 menor ou igual a R1, R2 menor que M. Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer o seguinte. O que significa isso? A gente sabe que se eu pego um número qualquer e divido por M, vou pegar o A dividido por M, esse resto que sobrar na divisão, aqui é um Q1, como eu disse anteriormente, e aqui vai dar um resto. Esse resto sempre vai ser menor do que M. Vamos utilizar um espaço aqui um pouco maior daqui da parte de cima. Vamos pegar, por exemplo, o algarismo 100 e dividir por 7. Opa, 107 dividir por 11, para ficar mais fácil de compreender. Eu acho muito mais fácil a gente explicar utilizando números que aí as pessoas entendem com mais facilidade, principalmente se a pessoa não for do ramo da matemática. E simplesmente olhar essas letras e falar, putz, o que é isso? 107 por 11 vai dar o quê? 9 vezes 11 vai dar 99. Sobra resto o quê? Resto 8. Ou seja, R1 é menor do que o M, porque isso é o valor de M, isso é o que resto, certo? É isso que quer dizer. Então agora fica fácil. Como eu falei que Q1, obedecendo a lei de formação, é o quê? A é igual a Q1 vezes M mais o resto 1. E o B é o Q2 vezes M mais o resto 2. É a lei de formação que foi demonstrada anteriormente agora. Como A menos B é o quê? Substituindo, o que vai ser? A menos B. A é isso. B é isso. Substituindo aqui. Aqui que a gente faz? A gente pega esse, vai ficar A menos B é congruo a M vezes Q1 menos Q2 mais a soma dos restos. Mas aqui a diferença dos restos, certo? Então segue o quê? Que A menos B nada mais é do que eu trazer esse M, eu posso usar a congruência como sinal de igualdade para esse caso. Então, A menos B vai ser o quê? Eu trazendo o M para esse lado de cá, eu vou ter que A menos B menos M vezes Q1 menos Q2 é igual aos restos, a diferença dos restos. Como A congruo B módulo M, temos que M divide A menos B. E a gente sabe ainda, a partir disso, que M também vai dividir o quê? Menos M. Ele vai dividir menos M vezes Q1 menos Q2. Que é isso daqui. Vou despoluir um pouco aqui para vocês. Ó. Ele vai ser o quê? Ele vai ser divisor disso e divisor disso. Simplesmente é isso que está dizendo. Como ele divide eles, como ele divide A menos B, divide menos M vezes Q1 menos Q2, então ele divide os dois ao mesmo tempo. No caso é isso daqui, certo? Ou seja, como eu sei que A menos B menos M vezes Q1 menos Q2 é igual a R1 menos R2, isso quer dizer o quê? Se eles são iguais, então M também vai dividir R1 menos R2. E a gente sabe que como o resto é menor do que o M, ou igual a zero, a gente sabe então que ele vai ser menor que M. A diferença dos dois restos. Isso só é possível se os dois forem iguais. Tirar aqui. Posteriormente, a gente tem aqui, como tudo na matemática, provar ida e provar volta. A gente tem que provar a volta, tanto para proposições, teoremas. E a volta é mais fácil, quando você entende a ida. Reciprocamente, se A
e B possuem o mesmo resto na divisão por M, existem inteiros R1, Q1, Q2, tais que A é igual a M vezes Q1 mais um resto, e o B é igual a um M vezes Q2 mais um resto. Isso quer dizer que A menos B vai ser o quê? O M vai ser o quê? Vai ser o MQ1, MQ2 mais resto. Esse daqui também mais o resto. Só que aqui a gente sabe que é o seguinte. Vai cortar. Por quê? Eu vou ter MQ1 mais R menos, isso aqui é um sinal de menos, porque eu estou trazendo A menos B, né? Eu quero fazer A menos B, então vai ser MQ1 menos MQ2, tem esse resto com esse resto, vai subtrair então mais zero. Simplesmente isso que está dizendo. Após tudo isso, eu tenho um teorema 2, isso aqui eu não vou demonstrar ele todo, porque é para quem tem uma curiosidade ou tem uma afinidade com matemática. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é só deixar nos comentários que eu esclareço a dúvida sem problema algum. Então, finalmente a gente entra depois de muita resenha, mas a gente precisa ter um fundamento teórico para a gente entender as coisas, porque na matemática é assim. Agora chega a parte interessante. É o quê? A aplicação. Seja x1 até x9, tracinho x10, x11, são os dígitos do CPF. Esse tracinho é o hífen do CPF. Um número de CPF, óbvio, né? Onde xi pertence ao intervalo de 0 até 9. Por que de 0 até 9? Cada número desse CPF, a gente sabe que ele é um número constituído entre 0 e 9, porque é um número só para cada elemento. Para todo i, esse i é cada elemento. Vamos supor que x1 é um xi, desse conjunto de 0 até 9 que é constituído para a gente substituir num CPF. Então, os algarismos x10 e x11, que são esses dois últimos, são dígitos chamados de dígitos verificadores. Para calcular x10 e x11, a gente tem que fazer uma aplicação da congruência. Utilizar o que a gente viu de teoria e trazer agora. Aí você olha esse somatório e você pensa, nossa, agora que eu estou lascado. Mas não, é simples. Eu vou explicar esse somatório para vocês. É o seguinte, a gente tem o x10, que é igual ao somatório de igual a 1 até 9, e xi, que é, por exemplo, o primeiro elemento do CPF, o primeiro número, módulo 11, porque são 11 dígitos durante um CPF. O x11 ele vai ser calculado pelo somatório do segundo termo até o 10º termo, certo? Módulo 11. Agora, se o resultado do cálculo for 10, será adotado como dígito valor 0. Eu vou explicar isso agora utilizando esse CPF arbitrário. Peguei um qualquer. Espero que quem esteja vendo, a gente não... Você me perdoa, viu? Bom, vamos lá. Vamos verificar a autenticidade do CPF dado. Esse CPF. Se a gente for olhar vamos voltar um pouco nas nossas aulas de geografia, vamos ver os estados brasileiros. Vamos dar uma voltadinha aqui para trás, a gente sabe o que? Lá disse, se você lembra que o 9º dígito, ele te diz de que estado ele foi feito. Então se a gente for olhar aqui, voltando para nossas aulas, a gente sabe que o dígito 3 nada mais é do que Ceará, Maranhão e Piauí. Ou seja, bem distante de onde a gente está, mas é isso que quer dizer. A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o primeiro somatório, que a gente quer descobrir o 10º dígito, certo? Então vamos lá. A gente vai ter que fazer o quê? A gente sabe que o CPF é 1,
121, 232, 323, dígito 86. A gente vai ver se ele é um CPF autêntico, ou seja, se esses dois últimos dígitos são verdadeiros. Então o que é? Eu vou pegar o primeiro membro, o primeiro membro, que é o primeiro número, multiplicar por 1, somar mais o segundo membro, que é 2, vezes 2, o terceiro membro, que é 1, multiplicar por 3, o quarto membro, que é 2 vezes 4, e assim até o meu nono, como disse aqui no somatório. Eu somar tudo isso e dividir por 11, esse módulo que é o divisor, eu vou ter o quê? A soma desses fatores. Eu vou somar esses fatores, a gente sabe que vai dar 107. Se fazer a continha aí vai dar isso. E dividir por 11 vai dar 9 vezes 11, que é 99, sobra resto 8. Portanto, 8 módulo 11. Se a gente for observar, o décimo dígito é o quê? O 8. Portanto, esse valor bateu. Agora, se a gente quer descobrir o décimo dígito, o décimo primeiro dígito, a gente vai ter que usar esse segundo somatório aqui. Portanto, a gente vai pegar do segundo membro até o décimo. Que é o que a gente acabou de descobrir. Para a gente calcular, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o segundo dígito, que é o 2, vou multiplicar por 1, o segundo dígito por 2, o terceiro por 3, e assim até o meu 9 vezes 8. Vou pegar aqui o meu 9 vezes 8, que é o meu décimo dígito. Posteriormente, a gente vai ver que dá 160. Somando os termos novamente, dividido por 11, vai sobrar o resto 6. Portanto, o CPF é autêntico, ou seja, a veracidade do CPF. Correto? Agora a gente chega na conclusão. Nada mais é o que? A partir desses cálculos, se a gente não tivesse esses dois últimos dígitos, a gente seria capaz de descobrir utilizando isso, porque a gente descobriria o décimo dígito e assim o décimo primeiro. Logo, como conclusão, é importante ressaltar que um número de CPF será autentificado pelos seus dígitos verificadores, não torna o CPF válido, porque novamente ele tem que constar na Receita Federal, porque se ele não tiver, pode ser um CPF qualquer. Tanto que se a gente pegar vamos supor um número sequenciado, vamos supor 99999, se a gente for ver, ele é um CPF autêntico, mas não quer dizer que ele é um CPF válido, porque seria muito fácil de roubar dados das pessoas. Para isso é necessário que ele esteja cadastrado no banco de dados, como eu disse. Isto é, um número correto de CPF nem sempre será um documento já emitido. Novamente, esse exemplo que eu dei dos números de 999 e sucessivamente. Por exemplo, não existe número de CPF que todos os dígitos sejam iguais, como novamente eu acabei de explicar. Apesar deles serem autênticos dígitos verificadores. Posteriormente a gente chega nas referências, são livros muito famosos, principalmente no ramo da topologia e também da teoria dos números, que é o Álgebra Moderna e o do IESE, e esse também do Santos. É interessante também essa análise dos esquemas de dígitos verificadores usados no Brasil, que é uma dissertação de mestrado em ciências computacionais, tanto também correlacionado isso, porque na Receita Federal eles usam muito os computadores para não ter que fazer essa parte burocrática que é resolver contas. Espero e assim a gente termina essa apresentação. Espero que todos vocês tenham gostado. Desculpe se saiu alguma coisa errada, mas é a primeira vez que a gente grava. Peço novamente para vocês dar aquele joinha para profissional da educação. E futuramente eu planejo
fazer alguns vídeos de dúvidas, ensino médio, algumas coisas voltadas à faculdade, como por exemplo cálculo, essas coisas. Geometria analítica, que é o bicho pegando, chupando manga, né? E coisas trigonométricas, esses negócios. Muito obrigado a todos e até mais. Um abraço e não esqueçam, lavem as mãos com água e sabão e passem aquele álcool gel camarada para ninguém pegar o corona. Sem esquecer de um detalhe, usem máscara. Abraços e até mais.